O brilho amarelado daquele óleo escorria lentamente entre os fios, enquanto o relógio marcava. Las 11:17 da noite, a luz do banheiro refletia num couro cabeludo que parecia cansado, depois de anos enfrentando queda, ressecamento e fios cada vez mais finos. O que me chamou a atenção não foi o óleo, foi o número. Em menos de 8 horas, algumas pessoas relatavam redução visível da descamação e uma aparência muito mais saudável pela manhã. Eu fiquei observando aquilo de perto. O cheiro era suave, a textura era leve, nada parecia extraordinário. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Durante décadas, milhões gastaram centenas de reais em produtos sofisticados, enquanto ignoravam soluções simples que já existiam muito antes da indústria moderna. Transformar o cuidado capilar em um mercado de bilhões. E o pior é que esse mercado movimenta mais de 120 bilhões de reais por ano, globalmente. Não é teoria. Isso existe. A pergunta que começou a me perseguir, naquela noite, era simples. Por que tantas pessoas procuram respostas complexas para problemas que, em alguns casos, começam com algo tão básico quanto uma única gota aplicada da forma correta? Eu estava dentro de uma pequena propriedade rural quando ouvi uma frase que não saía da minha cabeça. O homem apontou para uma fotografia antiga, tirada em 1978. Na imagem, 3 gerações apareciam lado a lado. Quase todos exibiam cabelos densos, mesmo após os 60 anos. O vento carregava cheiro de terra molhada, enquanto ele explicava algo que parecia simples demais para ser verdade. Durante décadas, a rotina da família incluía óleos vegetais específicos aplicados diretamente no couro cabeludo antes de dormir. Nada de embalagens brilhantes. Nada de promessas milagrosas. Apenas um hábito repetido durante mais de 40 anos. En quanto? Isso do lado de fora daquela propriedade. Consumidores gastavam entre R$ 80 e R$ 350 por mês em tratamentos que muitas vezes não abordavam os fatores básicos relacionados ao ressecamento e à proteção dos fios. E foi aí que surgiu a primeira pista do problema. Em algum momento, a ideia de manutenção simples foi substituída pela ideia de dependência constante de produtos. Não estou dizendo que todo tratamento moderno é inútil, longe disso, mas existe uma diferença enorme entre cuidar e depender, entre proteger e corrigir danos continuamente. Porque olha só, quando um couro cabeludo perde hidratação natural por anos, os sinais aparecem lentamente. Fios mais quebradiços, mais sensibilidade, mais irritação, mais gastos, e cada novo produto parece resolver apenas uma parte do problema. O detalhe desconfortável é que muita gente passou a aceitar esse ciclo como normal, como se gastar centenas de reais por ano fosse inevitável, como se a manutenção natural do couro cabeludo nunca tivesse existido, mas existia. E esse pequeno detalhe muda completamente a forma como a maioria das pessoas enxerga o próprio cabelo, muito antes dos laboratórios modernos. Diferentes povos já observavam a relação entre óleos naturais e a saúde dos cabelos. Registros do Antigo Egito, há mais de 3.000 anos, descrevem misturas vegetais utilizadas para proteger pele e fios contra calor extremo. Povos da Índia documentaram práticas semelhantes em textos tradicionais, com mais de 2.000 anos. Em regiões do Oriente Médio, recipientes contendo óleos eram encontrados em áreas destinadas ao cuidado pessoal, séculos antes do surgimento da indústria cosmética moderna. O mais curioso é que essas civilizações chegaram a conclusões parecidas de forma independente. Não havia internet, não havia marketing, não havia campanhas multimilionárias. Ainda assim,
observavam os mesmos padrões. Menos ressecamento, mais menor exposição a danos ambientais. E foi aqui que a história começou a ficar estranha de verdade. Porque esse conhecimento não desapareceu naturalmente. Aos poucos, ele foi sendo empurrado para o fundo das conversas, enquanto soluções cada vez mais complexas ocupavam o centro do mercado. Ou porque os olhos fossem perfeitos, nenhum produto é. Mas porque soluções simples raramente geram o mesmo nível de consumo contínuo. Existe uma diferença entre algo usado ocasionalmente e algo comprado todos os meses durante anos. Esse é o número que importa. Ao longo de uma década, alguém gastando apenas R$120 mil mensais em produtos capilares acumula mais de R$14.400 em despesas. E poucas pessoas param para calcular isso. O conhecimento antigo não prometia milagres, prometia manutenção, proteção, consistência, conceitos muito menos atraentes para campanhas publicitárias, mas extremamente poderosos quando praticados durante anos. Quando comecei a investigar mais profundamente, percebi que a explicação era menos misteriosa do que parecia. Um fio de cabelo está constantemente exposto ao atrito, calor, poluição e perda de umidade. Imagine uma corda fina sendo esfregada todos os dias durante anos. Em algum momento, ela começa a se desgastar. O couro cabeludo funciona de forma parecida. A camada protetora natural existe por um motivo. Ela reduz agressões externas e ajuda a preservar equilíbrio superficial. Mas o contexto econômico também importa. Em 1950, grandes fabricantes de cosméticos iniciaram uma expansão global baseada em ciclos de consumo frequente. Nas décadas seguintes, campanhas publicitárias transformaram hábitos simples em rotinas cada vez mais longas e dependentes de múltiplos produtos. Hoje, o setor mundial de cuidados capilares movimenta mais de 90 bilhões de dólares dos Estados Unidos por ano. Esse dinheiro não surge do nada. Surge de milhões de compras repetidas. Enquanto isso, práticas tradicionais permanecem quase invisíveis. Os egípcios observavam benefícios há mais de 3.000 anos. Comunidades indianas registravam usos semelhantes há mais de 2.000 anos. Povos do Oriente Médio preservavam métodos parecidos há séculos. 3 caminhos diferentes. Uma conclusão semelhante e, ainda assim, a percepção moderna passou a tratar esse conhecimento como algo secundário. Não foi porque deixou de funcionar em todos os casos. Foi porque deixou de ocupar espaço. E quando uma ideia desaparece da conversa pública durante décadas, gerações inteiras crescem acreditando que ela nunca existiu. Você pagou por isso, todo mês, sem perceber, mas as implicações vão muito além de um simples óleo aplicado antes de dormir. Porque a verdadeira questão envolve comportamento. Quando uma indústria descobre que consumidores podem ser convencidos a trocar manutenção preventiva por correção constante, o resultado é previsível. Mais produtos, mais etapas, mais custos acumulados. E os números contam essa história de forma brutal. Uma pessoa que gasta R$150 por mês em soluções capilares durante 20 anos desembolsa $30,000. Outra gastando R$250 mil mensais ultrapassa $40,000. E isso antes de considerar procedimentos adicionais. O mais impressionante é que diferentes culturas continuaram preservando práticas simples mesmo diante dessa transformação global. Povos asiáticos mantiveram tradições relacionadas a óleos vegetais. Comunidades rurais em diversas regiões do mundo fizeram o mesmo. Famílias transmitiam hábitos de geração em geração, sem depender de campanhas publicitárias.
Não porque acreditavam em mágica, porque observavam resultados consistentes ao longo do tempo. Existe um detalhe que quase ninguém que fala sobre isso menciona: conhecimento tradicional e ciência moderna não precisam ser inimigos. Muitas vezes, eles se complementam. O problema começa quando uma das partes desaparece completamente da conversa. E foi exatamente isso que aconteceu em inúmeros mercados relacionados à saúde e ao autocuidado. Soluções simples foram tratadas como irrelevantes, enquanto alternativas cada vez mais caras ocupavam todos os espaços disponíveis. O custo dessa mudança não aparece apenas na prateleira, ele aparece nas décadas seguintes. Eu estava observando o reflexo de uma lâmpada sobre um couro cabeludo extremamente ressecado quando entendi por que tanta gente sente frustração. A pele apresentava pequenas áreas descamadas. Os fios pareciam opacos. O ambiente tinha cheiro de produto cosmético recém-aplicado. Ao meu lado estavam recibos acumulados durante anos. Alguns mostravam compras mensais de $140, outros ultrapassavam R$300. Somados, representavam milhares de reais. E mesmo assim, a pessoa continuava procurando respostas. Eu vi. E o pior é que essa situação não é rara, porque quando o mercado gira em torno da próxima solução, quase ninguém para perguntar se algo básico foi ignorado. O setor continua crescendo, as campanhas continuam chegando, os gastos continuam aumentando. Enquanto isso, hábitos simples permanecem escondidos atrás de uma montanha de promessas. Não estou dizendo que uma gota de óleo resolve todos os problemas capilares. Isso seria irresponsável. O que estou dizendo é muito mais desconfortável. Durante anos, muita gente deixou de considerar ferramentas simples, porque foi treinada para acreditar que simplicidade significa fraqueza. E quase sempre acontece o contrário. As maiores despesas surgem quando problemas pequenos são ignorados por longos períodos. Essa é a parte que mais incomoda. Não porque envolve dinheiro apenas, mas porque envolve tempo. Anos inteiros seguindo caminhos que talvez nunca tenham sido os únicos disponíveis. Se você está pensando agora que isso só funciona para pessoas com rotinas específicas ou tipos de cabelo muito particulares, fica comigo mais um momento. O que vem a seguir mostra exatamente por que essa objeção nem sempre corresponde à realidade. Em Minas Gerais, encontrei a história de um homem de 44 anos que vivia em uma casa de 126 metros quadrados, construída em 1988, durante quase 12 anos. Ele alternou produtos diferentes, tentando melhorar a aparência dos fios e reduzir a sensibilidade do couro cabeludo. Seus gastos médios chegavam a R$180 por mês. Há 4 anos, decidiu simplificar completamente sua rotina. Passou a usar uma pequena quantidade de óleo vegetal específico algumas noites por semana, combinando o hábito com cuidados básicos de higiene e alimentação. O investimento mensal caiu para aproximadamente R$35. O detalhe mais interessante não foi o valor economizado. Foi algo que ele me mostrou pessoalmente. Um pequeno caderno onde anotava datas, observações e mudanças percebidas ao longo do tempo. Página após página. Esse após mês, sem promessas milagrosas, sem expectativas irreais. Apenas consistência. Ele mesmo escreveu uma frase que ainda lembro perfeitamente. A solução não começou quando comprei mais. Começou quando parei de complicar. Aquilo ficou comigo, porque revela algo que raramente aparece nas propagandas. Resultados sustentáveis normalmente dependem menos de intensidade e mais de repetição inteligente. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre cabelo, porque o mesmo padrão aparece em dezenas de setores diferentes.
produtos financeiros, alimentos ultraprocessados, serviços de assinatura, equipamentos domésticos. Em muitos casos, o lucro está na repetição constante, não necessariamente na resolução definitiva do problema. Pense nos números. Uma despesa aparentemente pequena, de R$120 mil mensais, representa R$1.440 por ano. Em 30 anos, ultrapassa R$43 mil sem considerar a inflação. Esse valor seria suficiente para inúmeras outras prioridades da vida. Existe uma razão pela qual certas ideias permanecem invisíveis. Nem sempre porque são falsas. Muitas vezes porque são simples demais para gerar ciclos permanentes de consumo. E quando você começa a enxergar isso em um setor, inevitavelmente começa a enxergar em outros. O rótulo que ninguém lê, a taxa que ninguém explica, o produto que promete resolver algo que poderia ter sido prevenido muito antes, não é teoria. Isso existe. E o padrão se repete com uma frequência desconfortável. Talvez essa seja a descoberta mais importante de toda essa investigação. Não a existência de um óleo específico, mas a percepção de que soluções modestas podem desaparecer da conversa pública sem jamais desaparecer da realidade. Aquela mesma gota ainda refletia a luz do banheiro quando voltei mentalmente ao início de tudo. O relógio continuava avançando. O ambiente permanecia silencioso. O óleo deslizava lentamente sobre o couro cabeludo. Exatamente como antes. Nada naquela cena parecia revolucionário. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador. As mudanças que mais influenciam nossas vidas raramente chegam fazendo barulho. Elas desaparecem em silêncio. Um hábito esquecido aqui. Um conhecimento ignorado ali. Uma alternativa simples, substituída por algo mais caro. Depois outra e outra, até que ninguém mais lembra como era antes. Durante essa investigação, encontrei números, histórias, relatos, contradições. Mas a pergunta que permaneceu aberta não foi sobre cabelo, foi sobre memória. Quantas soluções úteis deixaram de fazer parte da conversa apenas porque não geravam consumo suficiente? Quantas práticas desapareceram não por falharem, mas por não serem convenientes para determinados modelos de negócio? E quantas delas continuam existindo agora, mesmo discretamente, longe das vitrines, longe das campanhas, longe das promessas que ocupam todos os espaços? A gota continuava ali, pequena, quase invisível. Mas às vezes é exatamente isso que muda tudo. Porque quando algo simples permanece escondido por tempo suficiente, chega um momento em que a verdadeira pergunta deixa de ser se funciona. A verdadeira pergunta passa a ser quantas outras coisas você olha todos os dias sem perceber, que também foram apagadas da sua frente.